Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cascais em Direito. Chamo-me Célia Lopes e no vídeo de hoje vamos falar sobre fins do Estado, conceito de nacionalidade, categorias de Estados e conceito de território. Relativamente ao primeiro tema, os fins do Estado, importa referir que a satisfação das necessidades coletivas da vida em sociedade, esses fins têm três vertentes: a segurança, a justiça e o bem-estar. No plano territorial, entidades agressoras, no plano das pessoas e no plano do poder e segurança interna na manutenção da ordem pública, de segurança das pessoas e bens e a própria aplicação geral de direito. Quanto ao segundo, isto é, a justiça, aqui entende-se a justiça comutativa, estabelecendo relações de igualdade, abolindo quaisquer privilégios e uniformes critérios de decisão e a justiça distributiva, que é dar a cada um o que lhe pertence pelo mérito ou pela sua situação real. Quanto ao terceiro, que é o bem-estar, este entende-se que o bem-estar económico, em que a provisão de bens que o mercado não pode fornecer ou não pode fornecer satisfatoriamente e o bem-estar social pela prestação de serviços sociais e culturais a cargo do Estado. Quanto ao conceito de nacionalidade, este deve ser entendido no sentido de qualidade atribuída às pessoas coletivas ou a bens móveis registáveis, como, por exemplo, as aeronaves ou navios que os associa a determinada ordem jurídica, tornando-o aplicável. Relativamente à cidadania, o seu conteúdo de posição jurídica ou pública pode ser visto de duas vertentes. Ora, como um Estado, em que resulta na atribuição de uma série de posições jurídicas a pessoa que dele beneficia. São, assim, posições ativas de direitos e deveres, posições constitucionais atribuídas pela Constituição e ainda posições infraconstitucionais de natureza internacional ou legal. Ora, como um direito, este traduz no sentido de se obter aquele estatuto mediante o respeito por algumas regras fundamentais, ou seja, mediante o preenchimento de determinadas condições. Portanto, a atribuição da cidadania condensou-se na prevalência de dois grandes critérios: o ius sanguinis, que corresponde às relações de sangue, e o ius soli, que corresponde ao lugar do nascimento. Antes de se entrar no conceito de Estados, importa definir o conceito de soberania. Bem, por soberania entende-se todos os meios que se destinam a operacionalizar a atividade estadual em ordem a alcançar os respectivos fins. Portanto, o poder político do Estado, tendo uma estrutura própria, toma conta da natureza, toma, portanto, a natureza de soberania, e por soberania entende-se ainda na esfera externa e interna que passo a distinguir. A soberania na ordem interna significa que representa a supremacia sobre qualquer outro poder, devendo esta obediência. A existência de qualquer outro poder político é definido pelo próprio Estado, bem como a amplitude desse poder. Assim, a soberania interna do Estado consiste no facto da atividade político ou estadual ser a autoridade máxima e que nenhuma outra autoridade com ele pode ombrear. Esta soberania interna implica ainda a competência do Estado optar pela existência e outras entidades infraestaduais ou menores que normalmente esta opção se insere no texto constitucional. A soberania na ordem externa significa a igualdade e a independência nas relações com outros Estados, se reconhecendo diversos poderes, como por exemplo o direito de celebrar tratados, que engloba o ius tractatum, e o direito de estabelecer relações diplomáticas e consulares, que inclui o ius legationis. O direito de participar, aliás, de apresentar queixa, sim, o direito de exercer a legítima defesa e o direito de participar na segurança na comunidade internacional, que inclui o ius belli. Dito isto, cabe ao Estado autodefinir na sua estruturação que outros poderes políticos internos e externos existem e medem-se em razão de uma decisão fundamental que só ao Estado cabe tomar. Em termos práticos,
Este é o poder constitucional da auto-organização do Estado, que tanto pode ser quando estabelece uma nova Constituição ou quando modifica a Constituição. No entanto, esta primariedade do poder político do Estado não quer dizer que seja permitido agir sem limites. Porém, no plano internacional, os Estados por vezes não são todos soberanos, mas sempre soberanos no plano interno. Assim, temos duas categorias. Primeiro, os Estados soberanos e Estados não soberanos. Quanto aos primeiros, temos Estados semi-soberanos, que não apresentam uma soberania plena na esfera das relações internacionais, que pode ter diversas causas, como por exemplo Estados vassalos. Já não existem. Era, portanto, o vínculo feudal e que um Estado soberano, em troca do exercício de poderes internacionais, conferia proteção e segurança ao Estado vassalo. Temos, por outro lado, os Estados exíguos ou microestados, que são Estados que, por causa da sua pequenez territorial, não são aceitos como plenitude de capacidade jurídica entre os Estados não soberanos. Apenas se assinala a verificação da soberania interna nestes Estados, sendo verdadeiros Estados para o direito constitucional e desdobram-se em duas modalidades estruturalmente distintas. Temos Estados federados e Estados-membros de uniões reais. Quanto aos Estados federados, estes pertencem a federações mais amplas, como é o caso dos Estados Unidos da América, mantêm a sua soberania interna, incluindo o poder constituinte, mas não são sujeitos de direito internacional por terem transferido a totalidade dos poderes de atuação internacional para o nível federal. Já os Estados-membros de uniões reais mantêm a sua soberania interna, mas alguns dos órgãos são comuns à União Real, numa lógica de fusão dos poderes estaduais subjacentes com os poderes estaduais superiores. Agora, quanto ao último ponto do vídeo de hoje, que é o conceito do território, este consiste no domínio geográfico, o território estadual. Um espaço físico que submete ao respectivo poder político soberano. Este espaço também pode ser denominado por domínio eminente. Discute-se ainda se o elemento territorial tem a mesma natureza constitutiva dos outros elementos do Estado, isto é, o povo e a soberania, ou se não é apenas uma condição da sua existência. O elemento território é importante também na medida de ligar o poder político ao espaço físico onde o mesmo se projeta, o que é sobretudo relevante para o direito administrativo. No território soberano, o Estado organiza a sua competência segundo três características fundamentais: a permanência, a plenitude e a exclusividade. A permanência significa que o poder do Estado é tido por duradouro, sem qualquer vigência limitada. A plenitude significa que o poder do Estado é exercido na máxima potencialidade. E, por fim, a exclusividade quer dizer que o poder do Estado não é partilhável com mais ninguém a esse nível de soberania, sendo exercido somente pelo Estado nesse domínio territorial e a este título. Portanto, também fazem parte da soberania estadual o espaço marítimo e o espaço aéreo, que estão submetidos às ações do Estado, que pode realizar o seu aproveitamento, autorizando ou impedindo circulação ou outras eventuais utilizações por outros Estados, ou seja, onde o Estado tem poderes de fiscalização e jurisdição. Por hoje é tudo. Muito obrigada pela vossa assistência, por estarem desse lado como sempre. Conto convosco no próximo vídeo. Não se esqueçam de pôr like, comentar e subscrever ao canal de forma a fazer o meu e nosso canal crescer. Fiquem bem!